Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba pela Fundac, que esse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, dando sequência ao que nós vimos conversando aqui em relação a texto, a leitura, a, ao estudo, né, do texto para uma possível montagem, eu queria recuperar um pouco do que foi conversado quando a gente falou sobre leitura branca lá atrás, sobre estudo de mesa. Né? Nesse momento eu li para vocês uma primeira parte de uma conceituação de leitura que eu acho que estava dentro mais fortemente desse momento do estudo de preparação. E eu queria agora ler uma outra parte para vocês que também ainda está dentro dessa pesquisa, mas agora eu acho que depois de passar por esse primeiro momento, essa parte se faz ainda mais interessante para a gente startar o processo de leitura já para começar a elaborar a leitura dramática em si, que seria um primeiro momento aí de uma montagem, mas isso também já vai ficar para um outro momento porque tem mais coisas a falar sobre isso. Bom, essa parte que eu queria trazer agora para vocês é dentro da conceituação presente aqui no livro Dicionário de Teatro, do Patrice Pavy, assim como a outra. Essa outra videoaula sobre leitura branca e estudo de mesa, onde tem esse primeiro momento que eu falei com vocês aqui sobre leitura de texto dramático, vocês encontram aqui no canal das Oficinas Culturais, na playlist das minhas aulas, tá? Das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, que é onde vocês estão assistindo. Bom, essa outra parte é uma parte em que ele coloca aqui no livro como leitura em marcha lenta, leitura em velocidade normal. Que eu queria muito trazer para vocês porque eu acho que é bem interessante, é uma forma de olhar para o texto, né, de estudar, de começar a entrar ainda mais e de perceber principalmente o que é fundamental, né, no trabalho do ator, enfim, na montagem, né, do teatro, porque teatro é ação, é jogo de ações, e o ator executa as ações. Então é fundamental que o ator perceba, descubra e determine quais são as ações da sua personagem, quais são as ações que estão colocadas ali na cena e quais são as ações presentes no espetáculo, qual é a grande ação desse texto e por conseguinte da montagem, para que ele possa agir. Né? A atuação é justamente esse lugar de se colocar em ação a partir dessas construções da personagem. E eu acho que esse trecho aqui ele ajuda a gente a perceber justamente isso, né? Analisar, como é importante analisar e separar o que é cada ação, entender. Né? É um momento que quando a gente vai para esse estudo de texto, a gente para e olha ainda mais, né? Uma forma, né, de olhar ainda mais e melhor, mais detidamente na questão da ação que está sendo posta ali. Vamos à leitura aqui. Leitura em marcha lenta, leitura em velocidade normal. Winawer e seus colaboradores, 1993, distinguem dois tipos de leitura. Uma leitura em marcha lenta, para um fragmento do texto, ela se faz parando em cada réplica e começa pela pergunta: qual é a situação inicial? Estando esta definida, levanta-se uma de cada vez. A. Os acontecimentos. B. As informações. C. Os temas. De modo a isolar no texto o que é propriamente ação. Numa leitura em velocidade normal da obra inteira, verifica-se, completa-se, ajusta-se, corrige-se, se preciso for, os resultados da análise do fragmento. Há quem sugira, todavia, indo de encontro a Winawer, não esperar o fim dessas leituras
para levar em conta os dados históricos, os quais determinam de imediato nosso modo de leitura. Bom, aqui nessa primeira parte desse fragmento, que ele fala da leitura em marcha lenta, é justamente em marcha lenta porque a gente vai parando a cada réplica, né, que ele fala. Então, a cada ação que acontece, cada devolutiva daquela ação, cada reação, a gente para e observa no texto, tá, mas ele está falando a respeito do quê? Né? Então aqui ele coloca o A, B e o C, né? Então tá, quais são os acontecimentos que estão sendo trazidos aqui nesse momento do texto, quais são as informações, quais os temas, para identificar qual que é a ação que está acontecendo ali na cena. E para o ator, eu acho que é importante perceber dentro dessa ação, dessas informações do cena, qual que é a participação dele ali para que aquela ação aconteça, para a execução daquela ação. E nessa segunda parte, né, que ele fala da leitura em velocidade normal, essa leitura em velocidade normal, na verdade, seria a oportunidade, né, de fazer a verificação, de completar, ajustar, corrigir, se preciso for, as observações o resultado da análise, né, desses fragmentos. Então, na verdade, essa velocidade normal, essa leitura de velocidade normal, seria a leitura do todo de forma mais ampla, que aí depois de você ter se detido em cada parte, cada réplica, como ele fala, e observado quais são as informações, extraído daí, qual que é a ação que move isso tudo para que isso aconteça. Quando você começa a observar, você percebe que pode acontecer, né, de às vezes ter alguma falha nessa análise ou alguma informação que ficou faltando, que olhando o todo você percebe que a ação tem que ser ajustada para cá ou para lá para que tudo funcione. Ou não, mas enfim, é nesse momento de quando você faz a leitura normal, que aí seria uma leitura, vamos dizer assim, corrida, né, passando por cima de todas essas ações. Claro que depois de ter feito essa leitura em marcha lenta, né, então depois de ter observado cena por cena, aí você vê o todo para ver como que elas se compõem, como essas ações se compõem para formar a peça, o entendimento geral, que é composto por esses diversos outros entendimentos. Então, no resumo da ópera, eu acho interessante que ele coloca essa coisa da marcha lenta e a marcha normal, mas que é uma forma de fazer a leitura estudando ainda mais detalhadamente cada momento, né, cada ação, percebendo cada ação de cada cena, para que depois a gente perceba também qual que é a grande ação fazendo essa leitura normal. E claro que conforme você vai estudando cada momento, esse momento já, na leitura geral, já ganha um outro ritmo, uma outra apreciação, um outro olhar, uma outra dinâmica, que faz com que a gente vá aos poucos compondo, né, o que é esse espetáculo, no caso, como que a gente traz, né, dramaticamente para a cena esse texto. Né? Então é importante que a gente entenda que aqui já é um segundo momento, né? Um momento que eu entendo de estudo do intermediário mesmo, para a gente começar a leitura dramática. Porque posto isso, depois de todo esse estudo, a gente consegue estar mais munido de recursos, de entendimento de quais são as ações, para a gente começar a experimentar esse texto, né? A colocá-lo na boca efetivamente dos atores, né? E vê-lo acontecer em cena, começar a dar vida a esse texto, como a gente fala. Isso vai começar a acontecer então a partir desse estudo, desse entendimento de cada ação, de perceber o que a personagem está fazendo aqui, o que ela precisa fazer, então a intenção desse texto, né, que precisa ser colocada na fala desse texto, precisa indicar para esse caminho, para essa ação, precisa trazer de alguma forma essas informações, está dentro desse tema. Tudo isso vai sugerir para o ator a forma como ele vai falar esse texto e posteriormente como ele vai agir dentro desse texto. Né? Então percebam os degraus. Né?
Então a gente faz primeiro o entendimento das ações, depois já vai partir para uma leitura mais dramática. Então ainda dentro da coisa da leitura de mesa, né, do estudo de mesa que tem aqui a videoaula também já apontando, a gente vai fazer um primeiro levantamento das intenções para então depois colocá-lo em prática em cena. Tá? Isso é uma forma, né, que se tem do fazer teatral, que é uma coisa mais, uma forma mais clássica, digamos assim, né, que parte primeiro do estudo de mesa para depois a montagem. Claro que existem várias formas de se montar um trabalho, nem sempre a gente está também trabalhando com um texto já pronto, enfim. Mas no caso de um texto já pronto, esse é um caminho bastante profícuo, bem interessante, potente, importante para que a montagem flua, né? Quando começa a ir para a cena, experimentar o personagem, tudo, a coisa se estabeleça até de forma mais ágil, mais completa, no sentido de mais ampla de possibilidades de criação. Certo? Bom, já falei bastante, eu vou ficando por aqui e a gente se vê então na nossa próxima videoaula. Até mais!